Cultura Racional, Universo em Desencanto, 12º fascículo da tréplica, página 64. Terminou a fase do pensamento por ter terminado a fase de animal racional e entrou a fase do raciocínio, a fase racional, de forma que a personalidade verdadeira de todos é racional e por a personalidade racional ser do natural verdadeiro do animal racional ou aparelho racional é adquirida com a maior naturalidade e facilidade. Com a persistência na leitura racional, adquire naturalmente a personalidade do seu verdadeiro ser por ser um ser de origem racional. E desta forma não há dificuldade alguma, não há empecilho nenhum, porque o verdadeiro natural de todos é racional. Por isso, aí estão nesta categoria de animal de origem racional. De forma que, para alcançar a personalidade verdadeira racional, é com a maior naturalidade e com a persistência na leitura do conhecimento racional. Então, dentro de pouquíssimo tempo, naturalmente, a pessoa está ligada no seu verdadeiro estado natural, de sua verdadeira personalidade, por serem seres de origem racional. Desta forma, o conhecimento dosado todo dia, um pouco, chega de pouco em pouco o estado natural da verdadeira personalidade racional. Não é num dia nem dois, é com o decorrer dos dias. Não se trata de uma cura, se trata de um desenvolvimento do estado natural, normal do ser racional. Racionais todos são, só faltava conhecer como adquirir a sua verdadeira personalidade de racional. Agora está aí o conhecimento para alcançar a verdadeira plenitude do seu ser. Seu ser é racional, e racional naturalmente se liga à sua origem. Portanto, não tem dificuldade nenhuma, não tem empecilho algum por o natural verdadeiro de todos ser racional. Não tem dificuldade nenhuma em se ligar ao seu verdadeiro natural de ser racional. Racionais todos são e tudo é. Só o que estava faltando a todos era conhecerem a sua verdadeira origem, para se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem. Agora está aí em suas mãos como se ligar à sua verdadeira origem de racional, de forma que não há dificuldade de espécie nenhuma, porque todos e tudo são de origem racional. Não há demora nenhuma, é ser somente persistente na leitura para se desenvolver racionalmente a sua mente sofrida pela lapidação, por estar num estado inferior de animal de origem racional. A mente muito sofrida pelo elétrico e magnético, sofrida demais a ponto de ficar completamente desregulada. E a mente desregulada há, no princípio da leitura, um pouquinho de vacilação, porque a mente desregulada é uma mente contraditória. Por estar desregulada, fica completamente contraditória. E a mente contraditória quer firmar-se e luta com dificuldade, até que com o tempo, com a persistência na leitura, a mente começa a ficar regulada e mais ou menos equilibrada, até ficar totalmente em seu devido lugar. Mas tudo isto é superado pela persistência na leitura. A mente, no princípio, está completamente desregulada pelos maus tratos da lapidação da fase que terminou. Então a mente se torna completamente variante. Uma mente variante é uma mente contraditória, completamente desregulada, mas pelos martírios da categoria que estavam de animal racional, então a lapidação enfraquece tudo. Enfraquece a mente de uma tal maneira que a pessoa fica completamente desregulada e desorientada. Mas tudo isto é curado, é normalizado com a persistência na leitura,
no desenvolvimento do raciocínio, acaba superando todo este estado primitivo de quem começa a tomar conhecimento. Isso é, de um modo geral, todos têm a mente desregulada porque estavam nesta categoria de animal de origem racional. A mente desregulada é completamente variante, não tem fixação e, por não ter fixação, por estar desregulada, se torna esquecida. A mente enfraquecida pela lapidação do animal racional, mas todo esse período é passageiro. Com o tempo, a mente se estabiliza pelo tratamento feito e o desenvolvimento da energia racional. Então, com o decorrer da persistência na leitura, começa a surgir o equilíbrio e a mente vai se equilibrando naturalmente. E dessa forma, todos chegarão à estabilidade racional completa, com a persistência na leitura. Persistir para vencer esses insignificantes obstáculos da desregulagem do pensamento, no princípio da leitura. Mas assim, nessas condições, é toda a humanidade, e com o decorrer do tempo, vão todos ficando curados desse estado de desequilíbrio, e de forma que, com o desenvolvimento do raciocínio, tudo isto desaparece, todo esse estado perturbador desaparece, ficando somente o raciocínio em vigor. E o raciocínio supera tudo isto. Com o tempo, desaparece por completo o desequilíbrio, que é o estado normal da deformação racional. E por isso, a própria natureza é desregulada por ser deformada. É do próprio natural da categoria e classe em que está. Mas com o tempo tudo se ajusta e tudo se acerta naturalmente, normalmente por estar em estado de recuperação, em estado de reforma, saindo de uma forma ruim e passando para uma forma boa. Então tem que consertar os males causados pela forma ruim. E por isso, no início, é o estado de recuperação de um ser mal para bom. Por isso, é a fase de recuperação do animal racional, e tudo se desenvolve da maneira mais natural, vai entrando em forma certa e correta naturalmente. Não é preciso sacrifício nem esforço, porque é tudo natural, e assim a vida passando por uma reforma natural da natureza, porque coisa alguma fica parada, coisa alguma para na natureza. Na natureza, tudo evolui naturalmente, tudo progride, porque é uma natureza em evolução, é uma natureza em transformações, é uma natureza em degeneração. E tudo isto é evolução progressiva, natural da natureza. A natureza evolui dessa forma, por ser uma natureza em processo deformativo. E por ser uma natureza nessas condições, não pode paralisar até chegar no seu verdadeiro lugar. Dessa forma, é uma natureza em evolução de reformas e de transformações. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra e assim sucessivamente. São reformas naturais da evolução da natureza. E assim, tudo muda, tudo em mudança sempre. Hoje é uma coisa, é uma forma, amanhã é outra, depois outra, e assim sucessivamente. São reformulações naturais da natureza que vai mudando tudo naturalmente, até chegar no seu verdadeiro lugar, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem. Então, para chegar ao verdadeiro estado natural de ser, vão havendo as mudanças, sempre para melhor. Hoje muda para um estado de ser, amanhã muda para outro estado de ser, depois muda
para outro estado de ser, sempre melhorando até alcançar o estado verdadeiro natural, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não vê que tudo, desde o princípio desta deformação, vem mudando para melhor, cada vez mais adiantados em tudo? Não, já foram selvagens? Não, já foram completamente atrasados? Hoje já são alfabetizados. E assim, sempre tudo mudando para melhor. Tudo isso são mudanças naturais da evolução da natureza. Olha para trás, para o passado e veja quantas mudanças já fizeram para chegar ao ponto que estão. E vejam quantas mudanças ainda têm que fazer para chegar ao estado normal de racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Tudo muda, como tudo há muito vem mudando, vem se transformando para melhor sempre, até alcançar o verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Hoje estão desregulados, amanhã estarão regulados. Hoje estão desregulados por serem livres pensadores. Amanhã estarão regulados pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, aí termina a função do pensamento. O pensamento é de uma fase, a fase de animal de origem racional. O raciocínio é de outra fase, é da fase racional. Terminou a fase de animal racional, também vai terminar com o tempo a função do pensamento. Vai somente vigorar o que é da fase racional. Então, a fase racional é a fase do raciocínio, por o raciocínio ser de origem racional. E assim tudo muda com o tempo, naturalmente, a fase do pensamento, a fase da ligação da energia elétrica e magnética, e a fase do raciocínio, a fase da energia racional. Tudo isto são mudanças naturais da natureza, porque a natureza não para, a sua evolução é noite e dia. O seu progresso é noite e dia, e de forma que aí está a fase do raciocínio, a fase racional, porque a fase do pensamento já terminou, que foi a fase do animal racional. E por a fase do pensamento ter terminado, é que a desregulagem do pensamento é muito grande no mundo inteiro, e por isso está aí o desequilíbrio monstruoso, a ponto de muitos pensarem que a humanidade enlouqueceu. Tudo isto que está se dando no mundo inteiro foi porque a fase do pensamento terminou, que é a fase do animal racional. Terminou a fase do pensamento, o pensamento entrou em desequilíbrio total, e aí está o desequilíbrio de um modo geral, universalmente. Então, acabando-se o senso de humanidade e acabando-se o respeito a tudo e a todos, porque o pensamento entrou em desequilíbrio por a fase do pensamento ter terminado, que é a fase do animal racional. E desta forma começou a imperar pelo desequilíbrio loucuras de toda ordem, de toda espécie, monstruosidades de toda forma, de toda maneira, tudo isto porque a fase do pensamento terminou, e daí o pensamento entrou em completo desequilíbrio. O desequilíbrio atingindo elevada proporção, que não há mais entendimento, é brigando uns com os outros, é trucidando uns aos outros, é eliminando uns aos outros, sem mais nem menos. Tudo isto porque a fase do pensamento terminou, e por a fase do pensamento ter terminado, o pensamento entrou em desequilíbrio. Desequilíbrio este de proporções monstruosas. Enquanto existiu a fase de animal racional, o
o pensamento era mais ou menos equilibrado. Então havia ordem, respeito e amor a tudo e a todos. Depois que terminou a fase de animal racional, que foi em 1935, terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento ficou completamente desregulado por ter terminado a sua fase. E por ficar desregulado, está aí o grande desequilíbrio e os desatinos monstruosos existentes. Então aí acabou a ordem, o respeito e o amor a tudo e a todos. Agora, para a recuperação desta situação deplorável que parecia que não tinha mais jeito, pela desorganização que impera em tudo e em todos, somente a fase racional, que é a fase de recuperação dessa situação, porque terminou a fase do pensamento e entrou a fase do raciocínio. Então, para a recuperação desta situação, aí está o conhecimento da fase racional. A fase de recuperação do animal racional, que desconhecia a causa da situação de desregulagem que estão atravessando. E assim, a recuperação de tudo isto, aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, a fase do raciocínio, a fase racional. Tudo isto em evolução natural da natureza, e de forma que a fase do pensamento terminou, porque tudo na vida da matéria tem princípio e tem fim. O pensamento teve o seu princípio, tinha que chegar o seu fim, e por isso está aí a desregulagem total e os distúrbios produzidos pelo desequilíbrio mental da humanidade, que perdeu por completo a sua serenidade, sem saber a causa desse grande distúrbio da humanidade, desta falta de senso, e desta forma passou tudo a pegar fogo. Fogo de todo lado, desassossego, desarmonia, o desamor a tudo, a falência de tudo, a liquidação de tudo. Tudo isto por ter terminado a fase do pensamento. Então, o pensamento passou a se desregular cada vez mais. Mas está aí a fase de recuperação de toda essa situação universalmente. Está aí na fase racional a fase de recuperação do animal racional, por sua fase ter terminado. E por ter terminado, entrou tudo em liquidação. Liquidação mental, liquidação do pensamento, liquidação de todas as espécies e de todas as formas e de todos os jeitos, de um modo geral. Então, está aí a fase racional, a fase do raciocínio, porque a fase do pensamento já terminou. E por isso, por meio do pensamento, ninguém pôde endireitar mais nada. A mente não pode endireitar mais nada. Tudo falhou, e tudo falhando, a mente entrou em recesso. E, desta maneira, o desmoronamento de tudo. Tudo isto, evolução natural da natureza. São mudanças naturais da natureza, porque tudo que tem princípio tem fim. A fase de animal racional teve o seu princípio e teve o seu fim. A fase de selvagens teve o seu princípio e teve o seu fim. A fase de monstros teve o seu princípio e teve o seu fim. E todas as fases da natureza são assim. Tudo na matéria tem princípio e tem fim, porque a natureza não cessa as suas mudanças naturais e seu estado de evolução para alcançar o seu estado normal,
que é o ser racional. E dessa forma está aí a fase racional, a fase do raciocínio, a fase do desenvolvimento do raciocínio por meio do conhecimento da energia racional, que é o conhecimento racional. Na persistência no conhecimento racional é que está o desenvolvimento do raciocínio. Por isso, raciocínio, racional, racional, raciocínio. E dessa forma, por evolução natural da natureza, dentro de pouquíssimo espaço de tempo, estará toda a humanidade recuperada racionalmente pela fase natural da natureza, a fase racional. Por tudo isso ser fator natural, e o que é natural da natureza, tudo chega em seu verdadeiro lugar. Então, estamos em plena fase do raciocínio, que a fase do pensamento já terminou. A fase do pensamento está em liquidação. O pensamento liquidando tudo, por ter terminado a sua fase. Coisa alguma mais pode endireitar com o pensamento, somente com o raciocínio. A fase da natureza que está em vigor, a fase natural da natureza, é quem determina toda a evolução. Por a natureza ser dona de tudo, e por isso a natureza fez tudo, gera tudo, cria tudo e mantém todos, sustenta todos, enche a barriga de todos, e a natureza é quem manda. Na natureza estão os poderes dos poderes, por a natureza ser dona de tudo e de todos, fez todos, mantém todos, e governa tudo. Então, a natureza tudo é, e seus feitos, que são feitos por ela, mantidos por ela, nada são. Sendo tudo isto evolução normal, natural da natureza, de origem racional. Estando em vigor a fase da natureza, a fase racional, a fase do raciocínio e não do pensamento. Do pensamento já terminou, e de forma que a natureza é uma máquina geradora e produtora de máquinas, geradoras e produtoras, que são os seres que aí estão reproduzindo seres de reprodução de outros tantos seres. E o combustível feito pela natureza, que é o alimento diário de todos, para alimentar essas máquinas orgânicas, para a reprodução de outras máquinas orgânicas, máquinas em reprodução de máquinas, máquinas multiplicando máquinas, máquinas humanas, máquinas como aí estão, como animais racionais, e máquinas dos irracionais, e de toda a bicharada. Então, a natureza fez todas essas máquinas e o combustível, que é o alimento diário para alimentar essas máquinas de reprodução de máquinas, máquinas humanas, e de todas as espécies e de todas as formas e de todos os tamanhos, visíveis e invisíveis, máquinas visíveis e invisíveis. Então, tudo isto, a evolução natural da natureza, e a natureza é que é a verdadeira regente de todas essas reformas naturais da natureza, para que tudo e todos cheguem com a evolução natural ao seu verdadeiro lugar, do verdadeiro ser de racional, no mundo de origem de tudo e de todos, o mundo racional. Como tudo tem seu fim e seu princípio, chegou o fim da fase do pensamento, e por chegar o seu fim, desregulagem completa de tudo, por ter terminado a fase do pensamento e entrar a fase
do raciocínio. A fase do raciocínio é a fase racional, é a fase mais brilhante que chegou à Terra, por ser a fase do fim da vida da matéria, da humanidade. A outra parte dos irracionais aí ficam, e o que é de racional sobe para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E desta forma rompeu o horror da vida, da matéria, todos horrorizados com o que se passa no mundo inteiro, devido ter terminado a função do pensamento. O pensamento deixou de funcionar e o bem que existia deixou de existir, deixou de funcionar. E assim, para verem que não há efeito sem causa, a causa de tudo isto é a fase do pensamento determinado. Então, não há mais respeito, ninguém respeita ninguém. Se mata à toa, se mata por nada, porque o pensamento terminou, e o pensamento terminando não funciona mais, e não funcionando mais, ninguém sabe o que faz. A inconsciência prevalece, e daí as ruínas aparecem. E de forma que tudo na vida da matéria é assim, tem princípio e tem fim. Na fase do pensamento, que era a fase de animal, racional, todos se respeitavam porque estava na fase do pensamento. Todos pensavam direito, todos viviam direito, tudo era respeitado e todos eram respeitados por estarem na fase do pensamento. O pensamento estava em vigor, então todos eram equilibrados pelo pensamento. Tudo corria mais ou menos bem. Reinava a paz e a tranquilidade de todos, e todos desejavam a felicidade uns dos outros. Havia humanidade, paz e amor, porque prevalecia a fase do pensamento. Os filhos respeitavam os pais. Os filhos tinham amor aos pais, e todos viviam em ordem e todos viviam em paz. O respeito prevalecia a tudo e a todos. Todos se respeitavam e tudo era respeitado, porque estavam na fase em que o pensamento vigorava, e o pensamento equilibrava todos e equilibrava tudo, de forma que ninguém era contra ninguém. Existia o amor e o respeito à pessoa humana, e o respeito a tudo, por o pensamento estar em vigor, dentro de sua fase. As famílias eram respeitadas e tudo era respeitado. Ninguém faltava com o respeito a ninguém. Lá um ou outro caso qualquer que aparecia desvirtuando. Nas famílias todos eram o maior respeito. Os filhos tinham o maior respeito aos pais, porque estava na fase em que o pensamento vigorava e prevalecia. Tudo era respeitado, todos tinham muita vergonha, vergonha de proceder mal, vergonha de errar, vergonha de faltar com o respeito. A vergonha prevalecia e o respeito também, na fase em que o pensamento estava em vigor, na fase de animal racional. A vida era outra, todos sonhavam, havia felicidade, a vida era pacata, tranquila e feliz. Todos tinham vergonha de escândalos, todos tinham vergonha de briga. Ninguém brigava, ninguém fazia escândalos, porque todos tinham vergonha. A vergonha imperava na fase que o pensamento tinha vigor, na fase em que o pensamento valia. A honestidade prevalecia, o respeito, a sinceridade, a calma, a educação,
a polidez, a delicadeza, as cortesias eram corteses, a paz reinava em todos os lares, porque o respeito prevalecia. Todos viviam sonhando, tudo era belo, as famílias, com todo respeito, se respeitavam uns aos outros. A palavra valia, o documento era a palavra. Todos respeitavam a sua palavra. A vergonha e o equilíbrio imperava. Todos tinham respeito à sua palavra. A palavra era um documento, quando o pensamento estava em função, quando o pensamento imperava. Tudo era belo, todos viviam alegres, todos viviam felizes, todos tinham prazer de viver. A vida era calma, tranquila e feliz, porque o pensamento estava em função, dentro de sua fase. Mas depois que terminou a fase do pensamento, acabou tudo isto. Tudo que existia não existe mais. Há muito acabou tudo de belo, de bom, de precioso e de maravilhoso. Acabou tudo, porque acabou tudo isto, por ter terminado a fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento, o pensamento deixou de vigorar certo. Acabou tudo de belo e de bom e de maravilhoso. Hoje já, desde muito, tudo completamente diferente. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou. Cadê que há mais o que havia? Até então, o pensamento prevalecia e tudo de bom ainda existia. Terminou a sua função, tudo virou. O que nunca existiu está existindo. O que nunca se passou está se passando. O que nunca aconteceu está acontecendo. Já desde muito, por ter terminado a fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento, ficaram todos desregulados, porque entrou a fase racional, a fase do raciocínio, a fase de recuperação do animal racional. Pois tudo evoluiu para melhor, tudo progrediu para melhor. Mas, por ter terminado a fase do pensamento, tudo progrediu e evoluiu e saíram fora dos costumes certos por ter terminado a fase do pensamento. Os costumes certos e bons costumes em que havia respeito a tudo e tudo em ordem, porque todos tinham vergonha de fazer desordem. Então havia o máximo respeito a tudo e a todos, na fase que o pensamento prevalecia. Na fase do pensamento, mas a fase do pensamento acabou, e tudo de bom e de belo também acabou. Vejam de 1935 para trás, vejam de 1922 para trás. A vida reflorescia como um primor de maravilhas para todos. Muitas coisas se passaram, mas sempre com ordem e respeito. E de um certo tempo para cá, acabou-se tudo. Hoje é, como estão vendo, ou já desde muito, devido à fase do pensamento ter terminado. Terminou a fase, terminou a lisura, o equilíbrio. Hoje é como estão vendo. Cadê o respeito a tudo e a todos? Mas está aí a fase brilhante, porque tudo isto é passageiro. A fase de recuperação do animal racional terminou uma fase, entrou outra. Terminou a fase de animal racional e entrou a fase racional. Volta tudo muito melhor do que era. A paz voltará. O equilíbrio de todos e de tudo voltará. Está aí a fase de recuperação de toda essa situação, porque tudo é passageiro, tudo passa. Isso é apenas um desequilíbrio passageiro devido à mudança de fase, da fase de animal racional para a fase racional. Terminou a fase do animal, terminou a fase do pensamento.
acabou o pensamento, acabou a estabilidade da fase, acabou a estabilidade do pensamento. O pensamento existe, mas acabou a fase do pensamento e a sua estabilidade. Acabou a fase em que o pensamento regia tudo com equilíbrio e retidão. Era difícil se duvidar de alguém, porque todos tinham palavra. Palavra era um documento respeitado. Mas acabou a fase do pensamento, acabou tudo de belo, de bom, de sublime, que o pensamento mantinha, que o pensamento equilibrava. Então acabou a fase do pensamento. O pensamento deixou de equilibrar por acabar a sua fase. Enquanto o pensamento estava em vigor, o pensamento equilibrava todos e tudo. O pensamento deixou de vigorar por ter terminado a sua ação. Ficou tudo completamente diferente do que era e do que foi em outrora. Havia a sinceridade e honestidade na fase em que o pensamento vigorava, mas terminou a fase do pensamento, terminou tudo que existia ou existiu. Já de muito, tudo é completamente diferente, por o pensamento ter terminado a sua fase, a fase em que eram todos conduzidos pelo pensamento. Mas tudo isto é passageiro, porque está aí a fase de recuperação de todos, a fase racional, a fase do raciocínio. O pensamento teve a sua fase e terminou. Agora é a fase do raciocínio, a fase consciente e positiva. É a fase do positivismo, sentir a realidade em si mesmo. O positivismo é aquilo que positiva-se com sua perfeita base e com sua perfeita lógica. Hoje, poucos aceitam o acaso, querem tudo com base e com lógica. Ninguém mais quer viver de sonhos e ilusões. Todos fazem questão da realidade positiva, consciente, com base e com lógica. Ninguém hoje está disposto mais a perder tempo com coisas sem proveito algum. Hoje, todos querem tudo definido, princípio e fim, base e lógica. Ninguém quer mais viver de suposições. Não há tempo para desperdícios de coisas sem proveitos. Hoje o tempo é precioso e as horas têm que ser bem aproveitadas. Hoje o ponto de vista é racional. Racional é a razão suprema, consciente e positiva. Ninguém hoje quer mais perder tempo com ideias perdidas, com ideias vazias, com ideias sem pé nem cabeça. Hoje a mentalidade é racional e a mentalidade racional é a positividade consciente e positiva de tudo. Hoje ninguém quer mais viver de sonhos nem ilusões. Hoje todos procuram um encontro com a verdade. E o encontro com a verdade é um encontro com sua verdadeira origem de racional. É isso que todos querem, a solução de sua situação definida e a solução da definição de tudo. Hoje todos querem se encontrar com a sua origem, com o seu mundo de origem, para saberem de onde vieram, para saberem o porquê que estão neste mundo com esta vida emprestada. Hoje todos querem solução real, racional, o encontro com o racional superior para saber por que eu sou um racional inferior, por que eu aqui estou nesse mundo de sofrimento sem ter quem me diga o porquê deste firmamento, o porquê de tanto sofrimento, o porquê, assim, ficamos sem saber como e sem saber por que aqui estamos a viver. Hoje todos querem tudo claro, tudo cristalino. Ninguém mais quer ficar mergulhado em trevas. Hoje todos procuram a solução de tudo definida, de princípio a fim, e a solução de todos.
e a solução do seu eu, perguntando quem sou eu, e querendo resposta definida do seu estado de pessoa humana nessas condições. Hoje todos querem a solução, porque todos já estão cansados de tanta contradição. Hoje todos querem solução justa, perfeita e clara, racional. A razão de ser, de onde veio, para onde vai e como vai. Hoje todos querem solução para deixarem de ser como são, porque não aguentam mais serem como são. Hoje todos querem solução para não nascerem mais aí nesse chão, saberem o porquê aí nasceram e porquê aí nasciam e o porquê aí não nascerão mais. Essa é a solução, saber de onde veio e para onde vai. É um encontro com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É um encontro com a sua base, que é a sua origem de racional, o mundo racional. Hoje, ninguém quer saber mais de coisas misteriosas, de coisas enigmáticas, de coisas que ainda conservam fenômenos, que ainda conservam infinito, que ainda conservam mistérios. Ninguém mais quer perder tempo com essas coisas que não solucionam coisa alguma. Hoje quer o positivo, que prove e comprove a solução, esclarecimento completo do porquê todos assim são, esclarecimento completo do porquê tudo assim é, esclarecimento completo de onde todos vieram e para onde todos vão, esclarecimento completo do porquê o mundo assim é, esclarecimento completo da verdadeira origem da humanidade, esclarecimento completo da verdadeira origem desse mundo, esclarecimento completo do princípio desse mundo e o fim do mesmo, e de tudo e de todos. Hoje, todos querem ter a verdadeira convicção da razão de ser animal de origem racional. E assim, hoje, todos, com o tudo que procuravam em mãos, sabendo como entrar em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e sabendo como para lá voltar e o que é que volta. E assim, hoje, todos de posse daquilo que há muito todos vinham procurando, o princípio verdadeiro de tudo e o fim verdadeiro de tudo. E por isso, ninguém hoje aceita mais coisa alguma sem base sólida, positiva e consciente e sem lógica. A lógica formal, racional, a lógica do verdadeiro ser de animal, de origem de outro mundo, que é o mundo racional. Então, assim, botaram o nome animal de origem racional. E assim, hoje, o pensamento moderno é o pensamento racional, por a fase existente na natureza ser a fase racional. Então, o pensamento moderno é um só, é racional, todos à procura da razão de seu ser e da razão do mundo e sua criação. E hoje, aí, em mãos de todos, tão naturalmente e tão humildemente e tão simples, a razão verdadeira de ser racional. Então, a vida não é mais de meditação, e sim de ação positiva, racional, por a fase ser racional e ser a fase do raciocínio em função, e não de meditação. Meditação foi da fase de animal racional, a fase do pensamento. Hoje é a fase do raciocínio, a fase racional. E o raciocínio é ligado ao mundo racional, a verdadeira origem do racional, que aí está como animal racional. E agora findou a fase de animal racional, chegou à fase racional,
para ligar todos ao mundo racional. E dessa forma, todos, sentindo a verdade em si mesmo, o encontro com a verdade, o encontro com seu mundo de origem, o mundo racional. Encontrei de onde eu vim e que para lá agora vou. Sou um ser racional que aqui na Terra vivia sem saber por que vivia. E agora, sabendo de onde eu vim e sabendo para onde vou, sabendo como eu vim parar aqui e sabendo como vou. Raciocínio racional. E o raciocínio é do mundo racional. E todos, desta forma, de volta ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, a eternidade. E tudo é assim, e tudo chega ao seu dia, e assim chegou o seu dia, e chegando o de todos também. Uns tomando conhecimento mais cedo, e outros mais adiante um pouquinho.